Monte Azul, antigamente, como é de ser observado, era muito cheio de matas ainda impenetráveis, eram grandes propriedades rurais que tinha aqui, e Monte Azul se destacou, esse torrão de terra aqui, se destacou pela qualidade de terra que tinha na época, que era propícia a plantar café. Então essas matas chamaram a atenção de várias pessoas que tinham a vontade de plantar café. A nossa região aqui, essa região era realmente um futuro. Tinha uma família de Cassiano Felipe Alves, que até hoje ele é chamado Felipe Cassiano, né? Ele chamava Cassiano Felipe Alves. Ele fez uma promessa que se a esposa dele se curasse de uma doença naquele tempo lá, que não tinha um diagnóstico correto, ele iria fazer uma doação a São Bom Jesus, de alguns alqueires de terra para ser construído um patrimônio que era chamado antigamente. Joaquim da Costa Penha, que era outro bem-intencionado cidadão, que gostava também dessas coisas aí novas, né? Ele tinha 25 alqueires de terras aqui em Monte Azul, e ele foi na casa do Cassiano Felipe Alves e se propôs a juntar-se a ele para se formar um patrimônio que era as cidades chamadas antigamente, né? E combinaram lá que um dia eles iam escolher um local e cada pessoa doaria um pedaço de terra para ser feito uma cidade. Mas aí, inclusive, o Cassiano Felipe Alves disse o seguinte: olha, eu quero que essa cidade, essa vila, né, não era nem cidade, essa vila, esse patrimônio, se chame São Bom Jesus do Avanhandavinha, porque Avanhandava era o rio mais perto que tinha, era caudaloso naquela época, hoje não mais, como quase todos os rios, né? E aí marcaram um dia e seguiram, juntamente com outras pessoas bem intencionadas, e subiram um morro. Ele fala que no diário dele ele fala: subimos e descemos e chegamos numa colina, nos deparamos com um local muito propício para se formar um patrimônio, e ali nós plantamos, fizemos uma cruz numa grande árvore e num coqueiro existente ali, que foi o marco da cidade, onde eles construíram uma pequena capela de sapê, né, coberto com folhas de coqueiro, e ali ficou sendo a primeira igreja. Então, 26 de junho de 1896 foi o marco. Eu quero desde já também dizer a vocês que em alguns outros documentos diz que Monte Azul foi fundado em 1897, 29 de junho, não foi. O que aconteceu foi que depois, isso aí consta no Diário de Joaquim da Costa Penha. Então, o dia é 29 de junho de 1896. Em 1897 passaram a escritura. Então, todos os proprietários que deram terra colaboraram com terras, 1 alqueire, 2 alqueires, 3 alqueires, 4 alqueires, do lado da fazenda Avanhandavinha, que aqui em Monte Azul se distingue Avanhandavinha, fazenda Avanhandavinha, da Rua São Pedro para baixo, em direção ao Paraíso, e nós temos aqui, desse lado onde nós estamos aqui, do lado de cá da Rua São Pedro, é Fazenda Palmeiras. E daí arrumaram um engenheiro, fizeram uma planta que era uma teia de aranha, e isso aí com o tempo, é lógico que não podia essa teia de aranha ficar crescendo, até os quarteirões ficariam imensos, né? Começou a vir gente para cá e já estava formado a teia de aranha, que a igreja seria propriamente a aranha e as ruas que dariam todas na igreja. Tem uma planta muito bonita que, se as pessoas verificarem, é linda. Bom, isso foi em 1897, por aí. Depois mudou-se o nome para São Bom Jesus do Monte Azul. Depois Monte Azul, em 1915, Monte Azul. Em 1915, até 1915, Monte Azul pertencia a Bebedouro, a nossa comarca, né? Era Bebedouro. E Monte Azul começou, nos arredores, a desmatar.
Então, por exemplo, uma das fazendas mais velhas que tem aqui, são duas, né? Que eu posso citar sem medo de errar. Uma é a fazenda Monte Rosa, que é a dos Rots hoje, né? Que até consta que a família Beltrán de Monte Azul foi uma das primeiras que chegou em Monte Azul nessa época, na fazenda Monte Rosa. Eles vieram de Descalvado. E os outros foram a família do João Rosa de Moraes, que até hoje nós temos aqui em Monte Azul, os Rosas de Moraes, que até tem o Marcelo que trabalha na prefeitura, né? Que também é uma das mais antigas, que eles faziam assim, eles derrubavam as matas e ganhavam alguns alqueires dos donos das terras. Então foi assim que foi derrubando e plantando café. Em 1915, Monte Azul deixou de ser distrito, porque desde 1903 que ele era distrito, e em 1915 ele passou a ser município. O município foi até 1955, mas quando foi em 1940, precisava mudar o nome de Monte Azul, porque já existia um Monte Azul em Minas. Então fez aí um apanhado aí para as pessoas de Monte Azul, um queria Monte Azul Lopes, outro Monte Azul, sabe, um mundo de ideias, mas prevaleceu a do senhor Julião Arroio, que na época já era residente aqui em Monte Azul, e pediu Monte Azul Paulista. Não acataram essa ideia. E aí passou para Itaçuí. Itaçuí, ninguém chamou Monte Azul de Itaçuí, que quer dizer Pedra Azul na linguagem indígena, segundo eu fiquei sabendo. Não tenho certeza disso. Aí depois Monte Azul do Turvo, como não gostaram de Itaçuí, Monte Azul do Turvo, foi até 1949, quando passou a chamar Monte Azul Paulista. E assim está até hoje, não é isso? Então Monte Azul teve um pessoal bandeirante mesmo, sabe? No início vieram muitas pessoas aqui com ideia de comércio, essas coisas. Mas nós não podemos esquecer do Dr. Cícero de Moraes. Cícero Borges de Moraes, tem uma rua aí, então as pessoas dizem Cícero de Moraes, né? Quem foi, né? Então, por isso que existe um livro que até conta muito das ruas de Monte Azul, que é um dos poucos livros que tem no Brasil, porque nós temos aí, se você tiver aí você vai no Google, você sabe quem foi o Floriano Peixoto, para falar para o seu filho quem foi o Floriano Peixoto, ou ele mesmo vai quando... Mas você não sabe quem foi o Dr. Cícero de Moraes no futuro. Então, por isso que existe um livro das ruas de Monte Azul dos antigos, né? E então esse cidadão, ele veio para cá, em 1907, por aí, ele veio para Monte Azul, e depois ele convidou o tio dele, que era o Júlio Borges de Queiroz, que era juiz em São Felipe, na Bahia, que veio para Jundiaí, e ele pediu para que ele viesse para Monte Azul, né? Aqui ele era advogado, e viesse advogar. E aí ele começou a ser correspondente do Banco Comercial de São Paulo, e em 1925 eles fundaram o Banco Queiroz, e em 1935 foi fundado o Banco Julião Arroio. Eu falo dessas duas famílias, três na realidade, né? Queiroz, Arroio e Dr. Cícero de Moraes, porque esse foi o pessoal que começou Monte Azul. Muitos baianos vieram para cá, vieram e ajudaram a construir nossa cidade. Então, fica aqui um primeiro relato dessa nossa historinha. Fazia compra lá no Antônio de Marcos, nós trabalhava lá na fazenda, então passava o trem, tinha estação, nós pegava o trem para vir para a cidade aqui, era na época que tinha café, minha mãe banava um café moado
A minha mãe banana café e carregava o saco aqui nas costas. Tinha a caderneta Caderneta de colônia. de colônia, nós tirava lá na venda do São Antônio de Marco para poder comer. A certa que é aquele estoque bonito, aquela precisão. O aparelho de som tá comigo, do 1960. Aparelho de som tem. Eu fui criado na região de Café, na fazenda que eu fui criado. A gente derrubou o mato para plantar o café. O café foi plantado de cova, nas covas de 40 por 40. Não plantava de balaímpo, sameava um risco, era de caroço. Conforme o café ia crescendo, a gente ia raleando as mudas. E era tudo coberto de madeirinha. Por que madeirinha? Porque não podia pegar muito sol nas plantinhas. Aí, conforme o café ia crescendo, ia raleando as madeirinhas, porque o café também precisava de sol, até ele sair da cova. Ele saindo da cova, aí já ia aterrando os pezinhos, ia crescendo, e era plantado no meio dos tocos, das árvores, tudo, era tudo manual. Não nascia outro tipo de mato igual hoje tem na lavoura. Só brotava o pé das árvores, desbrotava com enxadão e o café, 10 anos, não podia derrubar ele no chão. A colheita era feita com um pano debaixo do pé de café. Então aqui em Monte Azul só tinha três taques. Um era do senhor Antônio Silva, outro era do Zé Boter, outro era do Pachequinho. Esse pessoal hoje não se encontra mais, mas foi muito importante para nós montazulenses. E a diversão que nós tínhamos na praça era um som que tinha, tipo assim, só uma corneta lá em cima. A gente oferecia música para as moças ofereciam música para a gente, e a gente ficava dando volta na praça. O bonito que parecia que era todo mundo de uma família só. Ninguém desfazia de ninguém, podia estar de chinelo, podia estar de blusa, sem blusa, ninguém reparava ninguém. A gente era muito feliz. Monte Azul Paulista é uma cidade com aspectos interioranos, onde seus moradores contam com a possibilidade de uma vida tranquila, pacata, mas que também vislumbra a possibilidade de pensarem no futuro, no desenvolvimento social, cultural e industrial. Lugar de pessoas idôneas e acolhedoras, onde quem chega de fora em pouco tempo já se torna monteazulense. É uma cidade preocupada com sua economia, educação, cultura, lazer e qualidade de vida. O maior de todos os patrimônios de Monte Azul Paulista são seus habitantes, suas histórias e memórias. Pessoas comuns que fazem com que a cidade progrida, que mantém a característica pitoresca de ser uma pequena cidade do interior com qualidade de vida para se morar. Monte Azul mantém muitas referências do passado, por meio de prédios, praças e demais espaços que ainda mantêm suas características originais, promovendo assim a possibilidade de conservação entre a arquitetura moderna e a contemporânea. Como toda cidade pequena do interior de São Paulo, é atraente aos olhos. Possui ordenamento público, mantém festividades tradicionais, tais como o aniversário do município, marcado por um desfile cívico anual, onde escolas, projetos e demais associações e entidades privadas enfeitam carros alegóricos e realizam um grande desfile. Maravilha, gente! Uma salva de palmas aos alunos da escola Ciro.
Outra importante comemoração anual é a Festa de Agosto, onde por 2 semanas o município se mantém em festividade na Praça Matriz de Monte Azul Paulista. Eu, Felipe, como pessoa, espero do meu futuro uma carreira na medicina, seguir meu sonho de medicina, ser um neurocirurgião famoso, que traga reconhecimento para a cidade. Não que Monte Azul não tenha esse reconhecimento, mas trazer mais gente para cá. É uma cidade muito acolhedora. Eu gosto do ar que Monte Azul tem, gosto de tudo que tem aqui. Então, a única coisa que eu espero é poder construir minha carreira aqui. O historiador João Massoneto escreveu sobre essa história na obra Patrocina, a verdadeira história, e a fotógrafa Elisângela Lopes criou uma fotonovela, onde conta por meio de imagens a história do assassinato de Patrocínio. Patrocínio é um fato interessante que aconteceu em Monte Azul por volta de 1908. Chegou da Espanha uma família e aqui eles montaram aqui as suas residências, né? Uns foram para o sítio, outros vieram para Monte Azul. Essa família era de Maria Patrocínia Brabo Aidar. E já existia um comércio local, né? Então existia uma família aqui, inclusive uma família muito nobre, muito boa, uma família de sírios ou libaneses, né? E esse pessoal... dos moços da casa comercial casou-se com uma cidadã que chamava Purificação, que era chamada como Pura, e era irmã de Patrocínia. Patrocínia tinha 10 anos de idade quando foi morar junto com a família desse cidadão que supostamente lhe ceifou a vida. Então ela cresceu junto nessa família com 10 anos de idade, ela passou a ser mocinha e com 15 anos ele quis desposá-la, chamava-se Felipe. Ele quis desposá-la de qualquer maneira, mas os irmãos não queriam e diziam que não podia, na sua terra natal, e seus pais pediram a religião não permitia que 2 irmãs casassem com 2 irmãos. Ele, como amava muito essa menina, dizem os antigos que era uma menina muito linda. Então ele não passou por todos os obstáculos, e inclusive os irmãos prometiam até dar um castigo a ele caso ele casasse, e ele às escondidas casou-se com Maria Patrocínia. Monte Azul possui inúmeras histórias que perpassam a sua fundação e atravessam a contemporaneidade, tornando-se patrimônio imaterial cultural, como por exemplo a história da Santa Popular Patrocina. Talvez muitos não conheçam a fundo essa história de uma jovem assassinada que posteriormente tornou-se Santa Popular, a quem alguns devotos atribuem graças alcançadas. Outra história que chama muita atenção é a história do Sr. Queiroz Banqueiro, que após a crise financeira de 1929, cometeu suicídio em sua residência, onde atualmente fica a Casa da Cultura do município. Há rumores de que o espírito do Sr. Queiroz ainda possa ser visto pelo casarão.
Marcondésia possui aproximadamente 900 habitantes, pessoas muito acolhedoras. Vou contar um pouco da história da família, que já está para completar 100 anos. Meu pai foi um herói. Ele, tocando café, criou 9 filhos, bem criado, e deu conta de comprar 4 propriedades. Ia na escola de a pé, descalço, andava 5 quilômetros, voltava da escola, ia para a roça. Eu estudei numa escola bem pequenininha, hoje tem uma escola muito boa, mas Marcondésia já teve hotel, já teve cervejaria, já teve loja, já teve muita coisa Marcondésia. Isso aqui é a minha vida, é tudo muito simples, mas não é bonito, mas é gostoso. Essa que é a verdade. E a respeito dela, a gente se conheceu praticamente na escola. E tenho que agradecer muito a Deus pela minha companheira. E foi muito bom na minha vida. A gente só ia na festa de Marcondésia, na missa, dançou uns bailes lá no Delarco, tinha lá no São Luís Delarco, tinha baile, todo sábado acho que tinha, né, Nenê? E a gente ia nos bailes, mas só isso também, porque a gente morava pertinho, né? Então a gente ia a pé. A linha do trem passava aqui na cabeceira. Passava aqui na cabeceira. Como era bom a estação Marcondésia. A Maria Fumaça. Foi uma pena ter acabado, viu, Sal? Ele ia namorar eu no domingo e depois ele vinha em Marcondésia para querer as outras em Marcondésia. Você duvida uma coisa dessa? Portanto que ele queria uma moça, que a moça, ele falou que tinha terminado tudo e a moça foi lá em casa. Lá em casa ele chegou lá, ela caiu com a cara quase no chão, porque chegou lá, ele estava lá, o malandrão. Malandrão! Olha, fala isso! Ai, meu Deus do céu! Em Monte Azul a gente fazia as compras lá, levava talvez ovo, frango, queijo, manteiga para vender. E a gente tinha cooperativa. Eu nem sei que ali em Monte Azul era... para baixo do Itaú tinha uma cooperativa que vendia... Depois a gente fazia compra lá, mas a gente ia de carrinho. Não tinha carro. Naquela época, comprava, era saco de farinha, fechado, 50 quilos, saco de sal, lata de querosene. Era tudo coisas grandes, sabe? Que dava para 2, 3 meses. E era muito bom. Foi uma vida saudável, sacrificada, mas a gente era feliz e não sabia. Essa aqui é a verdade. Há também no distrito a EMEB Manuel Rodrigues Vilarinho Filho, que é uma unidade escolar de muito prestígio e que possui muitos projetos socioculturais, para além da qualidade de ensino curricular. Outro caso que desafiava as administrações anteriores era o da construção do grupo escolar do distrito de Marcondésia, que o trabalho de Julião Arroio, junto ao governo do doutor Ademar de Barros, logrou conseguir. Há importantes tradições culturais no município, tais como a capoeira, através do Grupo Malta, que mantém a tradição afro-brasileira há quase 3 décadas no município. Em 97 eu me formei, professor de capoeira, e a gente desenvolveu maltas de capoeira Guerreiro de Senzala.
Quemaltas, quer dizer grupos, né? Daí a gente começou a fazer um trabalho relacionado ao desporto, o resgate da capoeira e ao desporto da capoeira. Hoje o nosso grupo está em 5 municípios. Dentro da capoeira regional, a gente traz a qualidade de vida dentro da atividade física, dentro do respeito, ética, conduta e moral. Dentro da capoeira de Angola, a gente traz a preservação da capoeira no sentido cultural, fisiológico, no sentido de amparo e resgate da capoeira, desde a confecção de berimbau, instrumentos, até a prática da capoeira desportiva. Aqui em Monte Azul Paulista, a gente desenvolveu vários atletas para a competição, atletas que ganharam bolsa atleta para competir, municípios como Piracicaba, São Bernardo do Campo, Barretos, São José do Rio Preto. Então pegam tudo atletas de Monte Azul, onde a gente consegue desenvolver esse trabalho. Os projetos sociais aqui, a gente ministra aula aqui no Parque Ecológico. Capoterapia é uma atividade que você faz com o pessoal da melhor idade, onde você desenvolve neles o despertar, tipo através da cantiga, através do gesto, do maculelê, da puxada de rede. O maculelê é aquela luta com o bastão, onde conta-se a história que uma tribo foi invadida por inimigos e eles não tinham arma, eles não tinham nada. Então o pessoal da tribo catou 2 pedaços de cana e começou a lutar, entendeu? Então até fala assim, um certo dia na cabana um guerreiro, foi atacado por uma tribo pra valer, pegou 2 paus, saiu, deu salto mortal e gritou viva menino, que eu sou maculelê. E aí vai indo. Há também muitos artistas em diversas áreas, como a dança, a música, a literatura, as artes cênicas, por exemplo, o grupo teatral Polichinelo do Adolescentrum Miro Lima Borges. Eu sou a Raposa, tenho 10 anos e cuido da floresta. Eu sou o Pequeno Príncipe, tenho 11 anos e tenho uma rosa. Existem no município importantes artistas plásticos e pintores, como a Thaisa Zuccherato, Marcelo Moraes e Clauber Lindolfo. Olá, meu nome é Anderson Augusto Alves, tenho 27 anos e moro em Monte Azul Paulista. E a dança, estou envolvido com a dança desde os 7 anos de idade, que, aliás, né, eu e o André, desde os 5 anos que a gente sempre dançou, a gente sempre amou a arte, amou a cultura. Desde criança, a época que a gente assistia o Domingo Legal do Gugu, que ia lá o Tchan, já dançava. Aí com 7 anos de idade a gente conheceu a Juliana Ferro, através de um projeto social, né? E só foi, alavancando, até onde chegou hoje. Decidimos abrir a nossa escola para a gente ensinar tudo que a gente aprendeu durante esse tempo inteiro que a gente fez aula, os cursos que a gente fez, para a gente poder ensinar para todos os nossos alunos e seguir a arte, a dança, que é o que a gente mais gosta de fazer. A dança, através da cultura, a gente pôde né, nos ensinar, nos pôr a gente ir em um caminho certo, porque a gente não teve uma adolescência assim, igual o povo tem de brincar, não. Porque a gente estudava dança. Então isso guiou a gente pro caminho dos estudos, de querer sempre aprender mais, a saber arte, a saber dança. E isso tirou a gente um pouco do foco das coisas ruins que querendo ou não, as ruas ensinam a desviar a gente de outra forma. Então, a dança e a cultura ajuda a gente a seguir um foco, a ser determinado, a querer ensinar, a querer aprender. E os nossos alunos, essa a nossa ideia, fazer eles seguir no foco e que a arte, a cultura e a dança é uma coisa tipo, enorme. Tem vários estilos de danças que através da dança a gente aprende também histórias, ainda mais aqui no Brasil também, que a nossa cultura é muito rica em termos de dança, de música, de história. Então a cultura
trouxe o André para esse caminho, né? De aprendizagem, de amor, de parceria, de união e de querer aprender sempre mais. E viver em Monte Azul e estar aqui em Monte Azul é muito gratificante assim, pra gente, que é uma cidade mais tranquila. E o legal de Monte Azul é que todo mundo se conhece, sabe, se ajuda mesmo, se apoia. Então é bem interessante isso, sabe, de estar em Monte Azul. É uma cidade acolhedora também, assim, pra gente. A gente, sabe, sempre sentiu isso. E o carinho, sabe, que as pessoas têm, sabe, pela gente, nos faz, a gente, sabe, realmente, a gente fala que a gente enterrou o umbigo aqui. Então a gente não se imagina mais fora de Monte Azul, entendeu? A gente se imagina ficar aqui mesmo. E nós vamos morrer em Monte Azul, então não tem como, porque a gente tem mesmo esse amor, sabe, pela cidade. Meu nome é Rodrigo Avelino. Na verdade é Rodrigo Antônio de Voros Avelino, é um nome composto. Levei muito tempo para descobrir isso, mas enfim, Rodrigo Antônio de Voros Avelino. Eu sou quadrinista atualmente, cartunista também, freelancer, escrevo livros, enfim, eu sou um contador de histórias, acho que essa é a grande arte que eu faço. Eu junto narrativas e costuro elas. Seja da minha vida, seja da vida de outras pessoas. Monte Azul é uma cidade pequena, me ensinou a observar. Isso é bacana, isso é bem legal. Tem uma frase que eu gosto bastante, é de um filósofo chamado Walter Benjamin. E ele fala uma coisa interessante sobre cultura. Todo documento cultural, acima de tudo, é um documento de barbárie. Por quê? Cultura nasce da diversidade. Eu falei essa frase do Walter Benjamin porque eu acredito nisso. Um povo, uma nação, uma cidade, uma pessoa só existe por conta da diversidade. Nós somos frutos da cultura. Nós nascemos disso. A arte é, acima de tudo, um ato de rebeldia em relação à vida, né? Rebeldia nasce de tudo isso. Conflito, a diversidade. Dentro da filosofia tem a área de estética, né? Que estuda a arte e o fascínio na arte. E segundo a estética, a arte não tem definição. E a arte é um princípio cultural. Toda oportunidade que teve aqui na cidade, acabei me enfiando. Isso foi muito bom. E é gostoso, é gostoso. Fora, claro, o trabalho na comarca, né? Que eu fiz. Acho que foram 4 ou 5 anos. Eu fiz 2 séries de tirinhas para a comarca. Numa época que ninguém, acho que lembrava que existiam tirinhas serializadas, esse é o detalhe, é serializado, ou seja, eu fiz uma história com começo, meio e fim da comarca. E foi uma experiência muito boa mesmo. Inclusive eu lembro até hoje quando falaram na rádio sobre uma das tirinhas, que era do Jedediah, que era uma história de faroeste, que eu sou fascinado por faroeste, desde criança. E eu ia muito na biblioteca municipal aqui de Monte Azul, muito mesmo, eu não saí de lá. Eu li a coleção inteira do Júlio Verne lá. Eu li, inclusive, o último livro do Júlio Verne, que é Paris do século XXI, que você não acha para comprar, mas tem na biblioteca municipal, então é muito bom. E um dia eu peguei um livro em particular chamado Duna, do Frank Herbert. 700 páginas. Um livro excelente. Me apaixonei pela ideia de escrever um livro lendo Duna. E eu usei como metáfora momentos da cidade, coisas minhas, assim, que eu vivi aqui, né, experiências aqui. E, afinal, né, esse sempre foi a minha realidade, né? E de um ponto de vista cultural, é um mosaico, né? É um mosaico. Todas as possíveis inspirações que você retira de um ambiente cultural estão aqui. Desde, sei lá, Nietzsche, Jodorowsky, Moebius, enfim, é um mosaico, é um caldeirão. Aliás, eu considero que o meu trabalho seja isso, um caldeirão cultural. Meu nome é André Campos, eu tenho 42 anos, sou jornalista, formado em 2002. E eu tenho uma história de vida muito enraizada aqui em Monte Azul, porque eu sou filho de uma pessoa bastante conhecida, que trabalhou como barbeiro há mais ou menos 50 anos, que é o Oscar de Campos, né, conhecido como Zita. Acho que todo mundo conhece ele. Fui conhecido sempre como o filho do Zita. Hoje o meu pai, ele enfrenta um problema de saúde, que é o Alzheimer, né? Então, que é um problema muito sério, só que a gente redescobre diversas formas de lidar com esse problema. Eu sempre lembro que meu pai, ele tá tentando, a cada nova história que ele conta, né, que não faz parte mesmo da história real dele tá redescobrindo essa identidade. E só que essa identidade, inclusive, ele pergunta muito sobre Monte Azul
achando que está em outros lugares, outras cidades. E eu falo, não pai, nós estamos em Monte Azul. Às vezes eu levo ele para dar uma volta, tal. E ele tem uma história muito rica dentro dessa cidade. E isso tem ajudado muito ele, às vezes, a voltar em si, porque ele guarda muitas memórias antigas, da época que ele jogava futebol, né? Porque diziam que ele era um craque, né? Mas Monte Azul tem proporcionado muitas histórias bonitas para mim e para minha família, né? Desde que eu acho que a minha família é uma das tradicionais aí de Monte Azul, porque o meu avô Oscar também, que foi barbeiro, ele começou há muito tempo, eu não sei dizer uma época exata, mas sei lá por 1940, década de 40, década de 50. E Monte Azul, ela, graças a Deus, ela tem proporcionado muitas coisas boas para nossa família e para mim, que inclusive não achava que eu poderia seguir na carreira de jornalista, e isso aconteceu e eu nunca mais saí daqui, né? E isso para mim está sendo muito proveitoso e muito legal. Há também no município uma forte atuação no esporte, inclusive com um importante trabalho com para-atletas com ranqueamento regional, estadual e nacional, projetando atletas e para-atletas para o cenário nacional. Esse importante trabalho é realizado pelo professor Rodrigo Alberto Venâncio, em parceria com o município. Meu nome é Rodrigo Venâncio, eu sou nascido e criado em Monte Azul Paulista, né? Eu tenho uma história muito forte com o esporte. Desde a barriga da minha mãe é uma amante de abrigos. E na barriga, enquanto eu estava na barriga, minha mãe ficava lá passando a mão na barriga e desejando que eu usasse abrigos. Sou apaixonado pela educação física. Através disso, dentro da escola, eu faço um trabalho de iniciação de esporte com as crianças. Para mim, o esporte, ele sim salva vidas, né? E eu faço esse trabalho de base mesmo, de ensinar o esporte, de praticar o esporte dentro da escola. Participo, já tenho vários anos dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, né, que é um campeonato muito importante, via escolar, né, via Estado de São Paulo. Já tenho e tive e espero ter mais atletas que já foram para o Nacional, né, dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Tem o Pietro, que já foi 2 vezes para o Nacional, foi para Brasília, foi para o Rio de Janeiro, com o atletismo, arremesso de peso. Eu classifico todo ano xadrez, sub-14 e sub-17 para finais do estado, o atletismo, tem um trabalho também já muito forte com o voleibol, né, masculino, da minha escola. Eu entro na faculdade por causa do voleibol, sou um amante do voleibol, sou extremamente apaixonado por voleibol e joguei voleibol praticamente a minha vida toda. Porém, quando eu entro na escola, eu vejo que não é só o voleibol, existem mais esportes. Quando eu chego em Marcondésia, para trabalhar em Marcondésia, eu me deparo com o Otávio. O Otávio é um menino sem o braço esquerdo, tem o braço, ele só tem até o cotovelo. E aí eu me deparo com a minha grande e a primeira dificuldade, né? O que eu faço? Recorrendo a amigos, a gente descobriu que existem os Jogos Escolares Paralímpicos. Com isso, em conversa com o Otávio, né, se era isso realmente que ele queria, treinamos, eu ensinei todos os esportes que eu pude para ele, e o Otávio chegou a ser campeão dos Jogos Escolares Estaduais, classificar para brasileiros, né, o nacional, e hoje ele mora em São Paulo e tem uma vida de um atleta profissional. Então ele saiu de Marcondésia, das minhas mãos, e foi embora. O Pietro também é um menino que foi embora, né, arremessador de peso, foi para 2 nacionais, e hoje ele mora em São Bernardo do Campo. O Pietro é do convencional. Então esse eu entro na faculdade e na escola por causa do voleibol, mas eu não trabalho tanto voleibol, eu descubro outras possibilidades. Me apaixono pelo Paralímpico, né? Sou extremamente apaixonado pelo Paralímpico. Tive que estudar muito, eu tive que voltar, fazer cursos para descobrir, para conhecer e para me aprofundar. Eu sou técnico nível 2, né, formado pelo CPB, o Centro Paralímpico Brasileiro, e aí eu tenho atletas, né, esses 2 que estão aqui atrás, eles acabaram de classificar para o Nacional do ano que vem. Tenho mais atletas, né, eu tenho Fabrícia da Botia, e eu
tento resgatar e pegar e treinar todos os atletas com algum tipo de deficiência da cidade. Então eu tento ofertar algo que talvez a sociedade, que talvez eles fiquem lá, né, escondidinhos ali no cantinho deles, e para mim não. Vem aqui, vamos fazer qualquer coisa. Esse é o Rodrigo, professor de educação física, nascido e criado em Monte Azul Paulista, um amante do esporte convencional, olímpico e paralímpico. Eu sou a Wanda Sueli Lemo Marocelli, sou monteazulense, nasci em Monte Azul. Fui ortodontista e dentista durante 35 anos, exerci minha profissão. Me aposentei, eu estou indo para minha velhice, mas eu não penso em largar Monte Azul. Minha filha hoje mora fora, ela fala, mãe, vem morar comigo. Eu falo, filha, eu tenho as minhas raízes aqui, a minha família, eu tenho meus amigos. Eu não vou largar Monte Azul. E nós temos um grupo, chama Pedal Sem Pressa. Na verdade, esse grupo não é um grupo de competição. Ninguém quer pedalar mais que o outro, ninguém quer fazer mais distância que o outro. É um pedal para descontração mesmo, tipo terapia. A gente para, tira fotografia, curte o pôr do sol e bate papo, conta as novidades. Aí quando chega, por exemplo, em Botafogo, a gente vai numa cafeteria, senta, come lanche, come pão de queijo, café, Coca-Cola, cervejinha. E às vezes as pessoas falam assim, mas não adiantou nada, você pedalou, agora você vai comer, vai... Nós explicamos, nosso pedal não é para regime, é para terapia e bem-estar. Benedita Jacó Barros de Almeida, hoje eu sou conhecida como Dita da Secap. Quando o Juninho nasceu, a minha filha com 14 anos engravidou. Aí eu comecei a amamentar o Juninho e amamentar o neto, certo? E antes do neto nascer, o Marcelo Espereta nasceu com aquela lactose. Aí ele começou a mamar em mim também, só que ele mamava direto, de noite, certo? Então eu estava amamentando 3 crianças de noite. Aí começou a aparecer crianças que precisavam de leite, certo? Aí eu comecei a dar o leite, porque para mim, para encher um copo era 2 minutos. Eu comprimia assim e enchia o copo de leite para dar. Aí lá da maternidade, quando eles precisavam de leite, também vinha buscar. Foi leite para Severina, foi leite para Olímpia, foi leite para todo lugar. Tanto é assim interessante que um dia eu ouvi na rádio que tinha uma criança que precisava muito do leite em bebedouro. Eu falei, ter o leite eu tenho à vontade, mas eu não posso levar, porque eu estava cuidando de duas crianças e tinha mais um Marcelo para mamar. Aí eles falaram que ia mandar a polícia buscar. Meu marido era muito cismado com a polícia, ele tinha medo. E ele passava ali na rodoviária para tomar uma cervejinha todo dia. Aí eu falei, então fala para a polícia chegar na rodoviária, perguntar para o Nilton onde mora a dona Dita da Secap, porque aqui qualquer lugar que perguntar, nego me informa. Aí chegou a polícia, todo mundo se assustou, né? Polícia de bebedouro. Aí perguntou para o Nilton falou assim, o marido dela é aquele lá no cantinho. Todo mundo falou, mas o que será que o seu João fez, né? Aí chegou perto, eles falaram, eu vim buscar leite materno. Aí meu marido foi lá em casa mesmo. E vinha muita gente, sabe, buscar. Um vinha buscar, outro vinha buscar. E nunca faltou, eu sempre tirei de copo cheio. Os 2 meninos podiam estar mamando, eu tirava de copo cheio para dar para os outros. E daí eu acabei amamentando todas essas crianças, mais de 100 crianças. E eu sou madrinha de batizado da igreja de 102 crianças também. O mais pequenininho tem 4 aninhos. O pai dele ligou avisando que a mãe estava grávida e tal. Aí eu falei, vocês é louco, já tem 2 filhos, vai arrumar mais um. Ele falou, não, madrinha, eu sou madrinha do pai dele. Não, madrinha, é que a senhora é a melhor madrinha do mundo. Então eu faço questão de dar meu filho para a senhora batizar. Foi o último que eu batizei. Ele está com 4 aninhos. Então, sei lá o que o pessoal achava em mim, que vinha tudo pedir para me batizar. Na época do Padre Isidro,
Ele falava assim, mas a senhora aqui de novo? Porque era um monte de criança que eu ia batizar. E eu tenho, assim, muita satisfação, muita honra das pessoas ter confiado em mim, os afiliados, e de ter buscado leite também para me amamentar, ou trazia criança para mamar e tudo. Um rapaz, ele veio aqui benzer o filho dele. Aí ele falou assim para mim, a senhora não sabe que vontade que eu tenho de entrar e dar um abraço na senhora, para agradecer. Eu falei, mas para agradecer o quê? Ele falou, quando eu era pequeno eu mamei na senhora. E a minha mãe veio muito tempo buscar leite. Então o meu maior desejo é, mas eu tenho vergonha. Eu falei, então põe seu neném aqui na cama e me abraça, vai ser isso que você quer, né? Aí fiquei, sabe, porque eram pequenos, agora cresce, então você já não reconhece mais. Mas eu ajudei muita criança e me sinto assim honrada por ter feito tudo isso, né? Inclusive uma mulher de Severínia, a mãe dela morava aqui e ela vinha todo dia buscar. Buscava 2 mamadeiras grandes de leite para dar para o menino. Mas eu não conhecia nem a mãe, nem o menino, nada. Era de Severínia, ela vinha buscar, levava. Aí passou uns 4 anos, mais ou menos, bateu aqui na porta, como aqui veio muita gente para benzer. Aí eu abri a porta e falei, entra, a senhora quer benzer? Ela falou, não. Aí o menininho falou assim, é ela, mamãe? A mãe falou, é. Ele me abraçou, me beijava sem parar. Eu não sabia quem eram aquelas pessoas, né? Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Aí ele falou assim, porque a senhora me salvou e eu queria conhecer a senhora. Aí entrou para dentro, estava conversando, aí a mulher me contou o que tinha acontecido, tudo. E ele ficava sentadinho, passando a mão em mim, assim, falava, nossa, eu sou muito grato por senhora. Era uma criança muito linda, sabe? E a mãe fez ele crescer sabendo que existia eu. Então o sonho da vida dele era me conhecer. Então foi muito gratificante tudo isso, sabe? A minha mãe colocou a gente, eu e mais 2 irmãos sentados na mesa para ensinar a benzer. Aí ela fez 3 vezes a oração. Aí em seguida ninguém soube responder, né? Porque é uma oração meio comprida. Ninguém soube responder. Ela falou, bom, então vamos esperar a semana que vem, nós voltamos, porque eu quero que um de vocês aprenda a rezar, fazer a oração. Aí, quando foi no outro dia, bem cedinho, eu levantei, fui onde ela estava e falei, mãe, a oração não é essa. Ela falou, então você aprendeu. Aí ela mandou eu fazer 2 vezes a oração. Aí eu fiz. Ela falou, não se aprendeu, então a oração é sua, você vai usar ela para sempre. Nisso chegou uma pessoa, numa charrete, com uma criança bem debilitada, com vento virado. Aí minha mãe quis que eu benzesse. Falou, a primeira criança que você vai salvar é essa. Eu tive medo, porque a criancinha estava muito feinha. Aí minha mãe pegou e falou, vem aqui no quarto. Aí eu fui, ela falou, fala a oração de novo. Aí eu falei, ela falou, senta lá e cura aquela criança. Aí eu tive que pegar a criança no colo e curar. No outro dia, quando chegou, já era uma outra feição aquela criança. No 3º dia, você não falava que era aquela criança, já tinha melhorado assim, 90%. E daí eu comecei a benzer. Ia muita gente em casa, aí minha mãe punha eu para benzer um tanto, ela outro tanto. E eu comecei a benzer. Eu tinha 7 anos. Aí eu comecei a benzer. Depois eu acabei indo para São Paulo, já com 15 anos. Aí frequentei lá um centro, né, igual esse. Eu tinha medo de ir em centro porque cada um fala uma coisa, né? E como eu fui da igreja, fui filha de Maria, fui cruzadinha, eu era muito pegada à igreja, você entendeu? Então eu achava que se eu fosse num centro, eu ia me desviar da igreja. Mas aí meu tio falou, não, vamos lá para você conhecer. Aí eu fui e lá frequentava um padre também.
E aí eu conheci o centro, umas imagens lindas, tudo grandona assim e tal. Aí eu comecei a frequentar para me desenvolver espiritualmente, né? Aí fiquei bastante tempo lá. Aí quando eu resolvi vir para Monte Azul, eles vieram lá, sabe, para firmar o centro, tem tudo um relacionamento. Aí veio um ônibus cheinho do pessoal de lá para fundar aqui e tal. E aí eu fiquei sozinha aqui. Na época eu não tinha documento, só a carteirinha de lá do centro. Aí eu fui na delegacia e falei com o delegado que eu queria montar um centro aqui, mas que eu queria, assim, saber se ele podia me ajudar, o que ele podia fazer para mim. Ele falou, olha, eu não tenho papéis para te dar nada por escrito. Então você vai, eu vou fazer um papel aqui, vou assinar, e você vai procurar essas pessoas. Aí pôs o nome, eu tinha chegado de São Paulo, não conheci ninguém. Um monte de nome de gente rica. Vai para arrecadar o dinheiro para poder fazer o negócio. O primeiro da lista era o João. O João Massoneto. Aí procurei ele, aí ele deu um tanto de dinheiro. Aí fui indo. Naquilo que o delegado me mandou, eu fui e todo mundo me ajudou. Aí eu consegui arrumar o dinheiro e registrar. E daí depois, em seguida que eu tinha já comprado essa casa, aí eu construí o centro. São todos esses encantos, toda essa atmosfera de pessoas de bem que Monte Azul torna-se especial, torna tudo azul. Onde qualquer trabalhador, rural ou urbano, podem ajudar no movimento econômico do município. Aqui é um lugar especial para se viver, onde pessoas incríveis fazem tudo ficar positivo. Tudo azul.